José Márcio, e eu já começo com a seguinte pergunta. O combustível em algumas regiões, ele já se aproxima de R$ 8. Tem bomba que já registra isso. O governo sinaliza com uma PEC para ter a possibilidade de zerar os impostos federais, dar a opção para os governadores zerarem o ICMS e também se fala em fundo estabilizador de preço. O senhor acha que essas medidas podem ser efetivas? Em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar ainda aqui com vocês falando um pouco sobre essa questão aí dos combustíveis. A questão dos combustíveis é uma questão complicada. Resolver o problema dos combustíveis significa o seguinte: deixar de ter aumento nos preços dos combustíveis. É impossível fazer isso no Brasil, porque isso depende dos preços dos combustíveis no mercado internacional. Quer dizer, o preço do petróleo no mercado internacional está subindo, já subiu mais de 50% no último ano, tá certo? Isso significa que o preço do combustível aqui dentro vai também aumentar. Então, quer dizer, resolver o problema não vai ser resolvido com essa mudança na questão do ICMS. Agora, quer dizer, toda a ideia, quer dizer, se você diminuir o ICMS, você vai diminuir, num primeiro momento, o preço do combustível lá na bomba. Mas de uma vez por todas. Tem uma redução e depois, se o preço do mercado internacional continuar subindo, o preço do petróleo aqui dentro vai continuar subindo. Quer dizer, isso não tem muita solução. Os preços de combustíveis são determinados no mercado internacional. E, a menos que você esteja disposto a subsidiar o consumo de combustível no Brasil, você vai ter que conviver com preços mais elevados. Muito bom dia, é um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco, professor. A gente fica assim meio ressabiado com essa questão aí dos combustíveis, né? Porque ninguém toca não se fala, né? As autoridades não falam naquela solução que seria definitiva, né? É livrar o Brasil do jugo da Petrobras, né? A Petrobras continua ali fazendo pose de empresa privada, se comportando como empresa privada, mas só que com todos os benefícios, benesses e proteções do monopólio e do fato de ser estatal. O que é que o senhor acha da solução que parece ser a mais razoável, de privatizar a Petrobras, fatiando talvez, né? Porque também, se for privatizar o monopólio, a gente está ferrado, né? Entregar o monopólio nas mãos privadas, aí é que a gente se estrepa de vez. Qual que o senhor acha que é a solução mais racional, mais adequada para essa questão dos combustíveis, para que a gente não fique aí dependendo apenas ou frequentemente, né, das conveniências da empresa e dos seus acionistas? É verdade, quer dizer, realmente a Petrobras é um monopólio, é quase um monopólio estatal, principalmente no refino, né? Quer dizer, a Petrobras ela é dona de quase todas as refinarias do país. Agora acabou de vender uma refinaria aí para um grupo chinês. Então, quer dizer, a Petrobras está começando a abrir mão das suas refinarias, exatamente porque o CAD determinou que a Petrobras precisa de perder esse poder de monopólio. Então, no longo prazo, não há a menor dúvida que a solução definitiva é privatizar a Petrobras. Dividir a Petrobras, quer dizer, em 4, 5 empresas e privatizar essas 4 ou 5 empresas. Isso geraria concorrência no mercado de petróleo, no mercado de combustíveis internamente. E aí, quer dizer, o ponto importante aqui é o seguinte: a Petrobras hoje ela acompanha o preço internacional do petróleo, tá certo? Mas tem uma margem de lucro bastante alta, provavelmente porque é um monopólio. Certo? Os monopólios, em geral, têm margens de lucro mais altas do que as empresas que trabalham em concorrência perfeita. Então, a expectativa,
se a Petrobras estiver sendo bem gerenciada, ela tem uma margem de lucro mais elevada do que se ela tivesse no mercado de concorrência perfeito, que seria o caso que a gente teria se você privatizasse, dividisse a Petrobras em 4, 5 empresas e deixasse essas 4 ou 5 empresas competirem no mercado. Então, do ponto de vista de longo prazo, do ponto de vista estrutural, a solução é privatizar a Petrobras. Então, se o governo estiver disposto a privatizar a Petrobras, essa é a grande solução para o longo prazo. Quer dizer, e mais, caso isso aconteça, o governo perde o controle sobre os preços do petróleo aqui dentro, tá certo? A Petrobras perde o controle sobre o preço dos combustíveis aqui dentro, e isso deixa de ser um problema político para ser um problema puramente econômico, tá certo? Então, acho que essa é a solução correta. Economista José Márcio Camargo está sendo entrevistado aqui na Rádio Bandeirantes nessa manhã. Bom dia, ao Pedro Campos. Eu queria perguntar para o senhor sobre o teto de gastos, que é já um assunto debatido dentro das pré-campanhas para a eleição desse ano. Os candidatos já começam a se posicionar, os seus assessores econômicos começam a tratar do assunto. Uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada na gestão do presidente Michel Temer e que, nesse momento aí de pandemia, passou por revisões, críticas, atualizações. Eu queria saber a opinião do senhor. É importante um país ter um teto de gastos? É importante o Brasil ter um teto de gastos, né? Tem um problema aí que é um problema histórico, cultural. O Brasil é um país, quer dizer, que nunca teve um orçamento que merecesse o nome, o governo brasileiro nunca teve um orçamento que merecesse o nome de orçamento. Por quê? Porque simplesmente você, quer dizer, o orçamento no Brasil, quer dizer, como é que ele era feito? O governo enviava para o Congresso o projeto de orçamento, tá certo? Esse projeto de orçamento era discutido no Congresso, as despesas eram aumentadas, existia lá um objetivo de superávit primário, os deputados e senadores aumentavam as expectativas de despesa e de receita, mantinham o superávit primário constante, mas ao longo do ano, tá certo? Quer dizer, como não existia nenhuma razão para ter o grande aumento de receita, tá certo? Então, ao longo do ano, à medida que as despesas eram aumentadas, o déficit ia aumentando e o governo tinha que ou aumentar a carga tributária ou permitir que a taxa de inflação crescesse, aumentasse ao longo do tempo, ou aumentava a dívida pública. Esse era o processo de ajuste, tá certo? Acontece o seguinte, a sociedade não aguenta mais aumentar a carga tributária. A dívida está muito alta como proporção do PIB e é extremamente difícil ao continuar pagando a taxas de juros mais elevadas que exige devido ao fato de que a dívida é muito alta. Em terceiro lugar, a taxa de inflação, a sociedade não aguenta mais inflação, ou seja, essas 3 saídas deixaram de ser viáveis. Daí você criou o teto. Tá certo? O teto significa o quê? O teto significa basicamente, por que o teto é importante? O teto é importante por 2 razões. A primeira razão é porque uma vez que você bateu no teto, se o Congresso ou o Executivo quiser aumentar gastos, ele tem que dizer de onde é que vai vir o recurso, ele tem que diminuir gastos em outro programa. Ou seja, tem que definir prioridade. É isso que é o orçamento. Definir prioridade. Antes, tá certo, o governo não definia prioridade nenhuma. Todo mundo dizia que o orçamento era uma peça de ficção. Era exatamente uma peça de ficção, porque ao longo do ano ia mudar tudo. Na hora que você colocou o teto, tá certo, veja o que aconteceu ano passado. O governo queria aumentar o valor do Auxílio Brasil de 200 para 400 reais, ele teve que arranjar uma outra fonte de recursos. Tá certo? No caso, foi, infelizmente, aumentar o valor do teto. Mas se ele não tivesse conseguido aumentar o valor do teto na Câmara, ele tinha que ficar, ou tirar de algum outro lugar, ou manter em 200 reais a transferência de renda do Bolsa Família. Então, quer dizer, essa definição de prioridades é fundamental para você ter um orçamento racional. E o segundo ponto importante do teto é o fato de que, se você tem teto, toda vez que você bate no teto e tem um aumento de receita, esse aumento de receita só pode ser gasto de 2 formas. 1, pagando dívida. 2, diminuindo carga tributária. Consequentemente, para os investidores,
tá certo, que estão comprando os títulos do governo brasileiro, a existência do teto garante a solvência da dívida, tá certo? Então, isso fez com que as taxas de juros despencassem uma vez que você aprovou o teto. Lá em 2016, quando o teto foi enviado, a proposta foi enviada para o Congresso, as taxas de juros dos títulos públicos brasileiros estavam, em média, próxima a 22% real. Agora, antes dessa crise, antes desse momento difícil que a gente está passando, as taxas chegaram a cair a níveis próximos a 4%, 5% real. Hoje está em torno de 10%, 8%, 9% real. Ou seja, ainda assim, mesmo no auge dessa crise da pandemia, com 1000 problemas, as taxas de juros continuam refletindo, certo? O fato de que hoje você tem teto. E o ano passado nós tivemos um aumento no valor do teto que reduziu muito a credibilidade do teto, né? Se você bate no teto, o Congresso aumenta o valor do teto, você perde muito da credibilidade. Mas ainda assim, o teto... Tem um número aqui que o senhor poderia explicar, porque é o seguinte. Bom, primeiro, para quem ligou o rádio agora, estamos conversando aqui com José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimento, um dos economistas mais respeitados no país. A gente precisa mesmo dessas explicações aqui. E sobre a questão do teto, em 2021 houve uma sobra, né, de mais de 27 bilhões de reais no teto, ou seja, o governo gastou muito abaixo do teto, né, poderia ter gastado, respeitando o teto, a mais 27 bilhões, né, houve essa folga aí. Não fica a impressão de que, como é que eu diria, enfim, do ponto de vista financeiro, não se sabe ao certo se havia esse dinheiro, ou se havia apenas do ponto de vista contábil, né, que aí é uma diferença. Mas não fica aquela sensação de que o teto pode ser cruel, porque afinal de contas, assim, os governos, a gente tem repetido aqui, né, os governos existem para ajudar pessoas pobres, né, para suprir, para reduzir as dificuldades, as desigualdades, etc. E rico não precisa de governo, né? Mas, assim, uma medida como essa, não é uma medida que apenas interessa ou fascina a quem lida com investimentos, com dinheiro, etc. e tal, e com relação a investimentos na área social que são tão essenciais. Hein, professor? Explica isso. Como é que pode um país como o Brasil, precisando de tantos investimentos, sobrar ali no teto 27 bilhões sobrando ali que poderiam ter sido gastos? Não, quer dizer, a primeira coisa que é importante chamar a atenção é o seguinte: o Brasil tem uma dívida que corresponde hoje a 82% do PIB do país. É o país emergente com a maior dívida pública do planeta, tá certo? Ou seja, nós gastamos muito, não é por falta de gasto. O governo brasileiro gasta 40% do PIB todos os anos. Então, vamos deixar primeiro muito claro o seguinte: não é verdade que o problema do Brasil é falta de gastos governamentais. O governo brasileiro gasta muito, tá certo? É o país emergente que tem a maior dívida, porque já teve muito déficit no passado, teve que financiar, como eu já falei aqui, teve que financiar aumentando a sua dívida, e ao mesmo tempo, além disso, o Brasil tem um gasto social extremamente grande, ao contrário do que as pessoas imaginam, que na verdade mais de 80% do orçamento do governo é gastos sociais, previdência, assistência social, tá certo? Isso são gastos sociais. Então, agora um bom programa de transferência de renda, tá certo? Então, a primeira coisa que é importante chamar a atenção é o seguinte: o problema do Brasil não é falta de gastos governamentais, tá certo? O problema do Brasil é que os gastos são mal feitos, as prioridades são mal definidas, e o teto serve exatamente para melhorar as prioridades, para melhorar a definição de prioridades. Então, o fato de você sobrar recursos no teto, uma parte grande disso é contábil, mas não importa, vamos supor que não seja, tá certo? Na verdade, quer dizer,
É exatamente porque sobrou algum dinheiro no teto que o governo conseguiu evitar que a dívida do país atingisse 100% do PIB no final de 2021. Lá no início de 2021, as projeções dos economistas aí, em geral, eram de que a dívida pública brasileira ia chegar a mais de 100% do PIB. Fechou 2021 com 81%, 82% do PIB, tá certo? Por que o governo conseguiu segurar a evolução da dívida? Exatamente porque conseguiu segurar os gastos, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Primeira coisa importante, o governo gasta muito, não gasta pouco. O que precisa é de melhorar a qualidade do gasto. O governo gasta com coisas totalmente desnecessárias. Como você mesmo disse, quer dizer, os ricos não precisam de gasto do governo. No entanto, a gente tem aí 6% do PIB que é gasto com subsídios aí para empresas, tá certo? Que são empresas grandes e que não tem a menor razão para ter esse subsídio, tá certo? E está lá, né? Quer dizer, renúncia tributária, né? Então, esse que é o ponto. O Brasil precisa de fazer uma reforma tributária, uma reforma fiscal, que seja capaz de mudar a estrutura das receitas e a estrutura dos gastos. É isso, a próxima reforma do próximo governo, essa reforma é fundamental. Esse assunto das reformas a gente vive batendo aqui nessa tecla, viu, professor? Com todos os nossos especialistas, e o senhor está dando aí um esclarecimento muito importante. Mas para a gente encerrar o nosso assunto, professor, eu gostaria de voltar ao assunto combustíveis. A demanda por commodities, ela varia pouco, mesmo com crises ou crescimento econômico. O maior fator, né, que define o preço da commodity seria a oferta. Como a gente sabe, o mundo vem investindo pouco na exploração de combustíveis fósseis. E os investimentos foram mais direcionados para energia renovável. Estou falando isso de mundo, né, não Brasil. Agora o petróleo se aproxima de $90 o barril. A pergunta que eu faço para o senhor é como é que o mundo sai dessa crise? Quer dizer, na verdade, o mundo decidiu nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, o mundo decidiu mudar a estrutura de oferta de energia, quer dizer, diminuir a oferta de energia fóssil, certo? E tentar compensar com o aumento da oferta de energia renovável. Isso é um processo caro, tem custo. Não, quer dizer, quando as pessoas falam, precisa de diminuir poluição, precisa diminuir a emissão de gases de efeito estufa, etc., isso é absolutamente verdade. Agora, tem um custo. Nós vamos ter que a gente vai ter que pagar esse custo ao longo do tempo. Nós estamos pagando esse custo ao longo do tempo. Na verdade, quer dizer, tem um fator adicional que é essa questão das chuvas. No caso do Brasil, você tem essa questão das chuvas, teve uma seca muito forte até setembro do ano passado, agora tivemos um período longo de muita chuva, tá certo? E é possível que você teve um aumento do preço da energia elétrica por causa da seca, e agora vamos ter uma queda no preço da energia elétrica, provavelmente no segundo trimestre, exatamente por causa das chuvas. Então isso vai ajudar nessa questão aí dos preços dos combustíveis de alguma forma. Mas o preço do petróleo depende exatamente de oferta e procura no mercado internacional, e além da gente ter essa questão de uma redução dos investimentos em combustíveis que causa efeito estufa, tá certo? Nós temos uma questão importante, quer dizer, que é mais caro você tem uma questão importante que é o oligopólio na produção de petróleo. Você tem o OPEP, que é uma organização oligopolista, quer dizer, quase um monopólio, e que a OPEP controla no curto prazo os preços do petróleo. Então, eu acho que esse é o ponto importante. É impossível você evitar o aumento do preço dos combustíveis aqui dentro do Brasil se o preço do petróleo lá fora está aumentando uma taxa muito forte. Nós conversamos no Jornal Gente de hoje com o professor José Márcio Camargo, economista, falando sobre vários pontos importantes da economia brasileira. Professor, obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Foi um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite.
Rede Bandeirantes de Rádio.